No começo do primeiro trimestre de 2020, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo tinha expectativa de crescimento em volta de 5,3% das vendas no varejo ampliado para 2020. A inflação baixa e a taxa de juros a níveis baixíssimos davam uma expectativa de crescimento no curto e médio prazo. De acordo com a FIEP, o otimismo também estava presente para o setor industrial. Porém, com a pandemia do coronavírus, isso acabou mudando o rumo das expectativas para 2020, podendo se prolongar também em 2021. As expectativas atuais são de queda generalizada, onde alguns setores do varejo já experimentam este recuo. De acordo com a CNC, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília, alguns segmentos do varejo estimam uma perda de aproximadamente 30% em seus faturamentos. Além deste recuo nas empresas, o percentual de famílias endividadas também aumentou. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PIC, o nível de endividamento em março de 2020 ultrapassou o do nível do ano passado, e o mesmo ocorre com o nível de endividamento em abril de 2020. Conforme o gráfico na imagem, a injeção de liquidez por conta da pandemia tem aumentado a proporção de famílias a se endividarem. A indústria também reverteu suas expectativas, caindo em níveis mais baixos desde 2016. O setor de indústria extrativa, o início da cadeia de produção, é o que mais apresenta uma baixa expectativa. Cerca de 92% das indústrias, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, estão sendo impactadas negativamente. Desses 92%, 67% estão sendo muito ou medianamente afetados. E não para por aí. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, garante com tranquilidade uma injeção de 1,2 trilhão de reais. Este valor equivale a 16,7% do PIB atual. Em termos de comparação, em 2008, a injeção de liquidez chegou em termos de 3,5%. As medidas poderão ocorrer através de empréstimos com lastro em letras financeiras garantidas por operações de crédito, liberações de depósitos compulsórios e incentivo a fluxo de caixas para pequenas e médias empresas. Porém, essa alta queda na produção e esse alto nível de injeção de liquidez é uma perigosa receita para uma pressão inflacionária. O fenômeno da inflação ocorre quando a moeda perde poder de compra em comparações aos bens e serviços. Na medida em que há um aumento quantitativo do dinheiro numa economia, sem ser acompanhada por um aumento de produção, podemos admitir que, ceteris paribus, haverá uma inflação. Para demonstrar a veracidade dessa informação, eu fiz um simples modelo econométrico que busca identificar se o aumento do índice geral de preços aumenta de acordo com o aumento da base monetária e com a queda na produção de bens de consumo e bens de consumos duráveis. Os resultados mostram um bom ajustamento do modelo com os dados reais. Podemos concluir que nós não precisamos de mais injeção de liquidez. Na verdade, políticas que venham a incentivar o consumo irão justamente contramão das expectativas do governo. Ora, estimular o consumo também poderá aumentar o nível de contágio, já que a restrição na produção era justamente para evitar o contágio das pessoas. O que precisamos é voltar a produzir, tomando os cuidados necessários para não prejudicar os indivíduos que estão no grupo de risco. Além do mais, como diria Jean-Baptiste, o mero consumo não beneficia o comércio, pois a dificuldade reside em fornecer os meios, não em estimular o desejo de consumo. E vimos que somente a produção fornece esses meios. Assim, o objetivo do bom governo é estimular a produção, o do mau governo, incentivar o consumo. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!